Bem-vinda! Nesse vídeo você vai aprender um caminho prático para sair do ciclo de brigas, de ciúme e de insegurança. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa para se tornar uma mulher segura, respeitada, valorizada e amada pelo seu parceiro. Eu sei que provavelmente você tem até achado que o problema não tem mais solução, que você não sabe mais o que fazer, que a vida é isso mesmo, que o relacionamento é isso mesmo e que vai ser assim para sempre. Ou então você vive com ciúme, vive com insegurança, mas seu parceiro nunca te deu motivos. Eu vou te explicar o porquê que isso acontece, para você entender que não, isso não acontece só com você. E não, esse não é um problema exclusivo seu, e existe sim uma solução. Talvez você fale, Jéssica, mas meu parceiro nunca me deu motivos. E ainda assim eu brigo por ciúme, eu brigo por segurança, eu não sei me posicionar para ele sobre aquilo que é importante. Calma, tenha muita calma nessa hora, que a solução do seu problema acabou de chegar. E eu costumo dizer que a partir de agora a sua vida será outra. E você não vai precisar de anos de terapias, você não vai precisar de métodos super extraordinários, inalcançáveis. Nada disso. Você só precisa de uma metodologia que atue exclusivamente na raiz do seu problema. E eu vou te explicar como fazer isso, tá bom? Seja muito bem-vinda. E esse método, para quem que é, né? Para quem que serve? É para você que está num relacionamento que você olha e fala: caramba, tem potencial, mas eu sempre estou insegura, estou sempre ansiosa, estou sempre com medo de ser trocada. Você até tenta se controlar, você tenta ser diferente, mas quando você vai ver, você já brigou, você já chorou, já explodiu e a insegurança continua te assombrando. Na hora que você vai deitar, que você coloca sua cabeça ali no travesseiro para dormir, você fala: Poxa, por quê? Mais um dia eu fiz exatamente aquilo que eu falei que não ia fazer. Mais um dia eu briguei por motivos diversos. Mais um dia eu fui reativa, eu explodi. E aí vem aquele peso, aquela sensação, aquele medo, mais uma vez, de ser trocada. Porque se você tem medo de ser trocada, mas tem esses comportamentos, o risco de você se manter dentro desse relacionamento vai diminuindo cada vez mais. Porque o seu parceiro que está ao seu lado, ele vai se distanciando de você. Porque sim, é cansativo ficar ao lado de uma mulher ciumenta, ao lado de uma mulher insegura. Eu vou te explicar também como que você vai se tornar magnética, como que você vai fazer com que seu parceiro queira fazer as coisas por você, sem que você precise ficar cobrando, sem que você precise ficar reclamando, né? Eu sei que no fundo, o que você mais quer é paz. No fundo, o que você mais espera é simplesmente falar: Nossa, eu gostaria que tudo isso acabasse e que minha vida fosse uma vida de paz, um relacionamento leve, sem esses medos. Assim como você tem esse sonho, as minhas alunas também tinham, e meu coração arde de alegria. Eu me emociono todas as vezes que eu penso nas centenas de alunas que eu tive e dos depoimentos que eu recebo. Para você ter ideia, uma das coisas que elas mais falam para mim atualmente é que conseguem dormir em paz sem precisar checar o celular. Você já pensou como seria você dormir sem checar o celular do seu parceiro? Conseguir conversar sem brigar, elas falam muito isso também: "Jéssica, hoje eu consigo conversar sem ter que brigar, eu consigo falar o que eu quero sem precisar ficar cobrando ou reclamando, é como num toque de mágica, ele simplesmente entende as minhas necessidades". E eu vou te falar uma coisa, não é mágica, tá, é estratégia, e essa estratégia você vai saber também como aplicar, ok? Aí também, o que elas falam pra mim, que é uma das partes que eu mais fico orgulhosa, é que elas dizem assim: Jé, hoje eu sinto orgulho de mim mesma. Em muito tempo eu não conseguia sentir orgulho de mim, mas hoje eu sinto orgulho. Sinto orgulho da mulher que eu me tornei, da mulher que eu estou me tornando e do relacionamento que eu estou construindo junto com meu parceiro. Porque olha só, mulher, relacionamento é uma construção diária.
todos os dias, dia após dia, você vai construindo o relacionamento dos seus sonhos. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada, para que você tenha esse relacionamento que você merece para ter. Eu costumo dizer que Deus nos deu uma vida para que vivamos em abundância em todas as áreas, financeira, relacionamento, corporal, né, o nosso físico, mental, emocional. E se você está vivendo diferente, não é essa vida que Deus planejou para você, tá? E eu tenho certeza que esse método aqui que eu criei, que foi criado por mim, vai sim fazer diferença na sua vida, assim como fez na vida de centenas de alunos, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar aqui, já comecei falando, e eu quero que você saiba quem eu sou. Quem sou eu? Quem é essa mentora que está te prometendo tudo isso, essa mudança de vida que você vai ter, tá? Então, eu sou a Jéssica Green, terapeuta sistêmica, sou especialista em relacionamentos, e advogada também, não atuante mais, também me especializei em famílias na advocacia, e hoje em dia eu estou casada, vai fazer 14 anos com o mesmo homem. Hoje eu tenho uma vida com um relacionamento extremamente leve, sem ciúme, sem insegurança, aquele relacionamento que você acorda e fala: caramba, vale a pena estar aqui? Caramba, eu estou aqui por escolha, não por falta de opção. Meu parceiro está comigo por escolha, também não por falta de opção. Você olha o seu parceiro e você consegue compreender que vocês estão construindo algo mais junto, tá? Esse meu relacionamento, como eu disse, tem 14 anos e dessa relação tivemos 2 filhos, a Vitória e o Isaac, que assim, é a nossa alegria, é a nossa motivação para sermos cada dia melhores para eles também. Mas nem sempre foi assim, tá? Antes eu tive um relacionamento também anterior a esse que eu tenho agora. Vou voltar. Eu vou voltar bastante para você entender sobre a minha vida, que eu acho importante você entender, para você saber que eu sei exatamente o que você está passando aí na sua vida, tá? Eu sempre tive um sonho de ter um relacionamento que fosse assim, exatamente do jeito que eu estou vivendo agora. Eu achava que isso era impossível, eu achava que isso só tinha, sei lá, nas redes sociais, eu achava que tinha na casa das outras pessoas, mas eu achava que para mim isso seria extremamente impossível viver a vida que eu tenho hoje. E hoje eu vejo que não, né? Hoje eu vivo exatamente aquilo que eu sonhei. Mas, como eu disse, nem sempre foi assim. Eu vivi relacionamentos disfuncionais antes de estar com ele. Eu tive um casamento que durou por pouco tempo, mas eu vou voltar um pouquinho mais. Eu sou filha do Jorge e da Damares. Ambos queriam muito me ter como filha. Eu vim eh, de uma gestação pós-aborto, né? Então, eu sou conhecida como o bebê arco-íris. E essa gestação, ela teve muita expectativa, muito medo. Minha mãe quase me perdeu também. Então, foi uma gestação regada de medos e de insegurança. Já durante a gestação, meu pai começou a dar sinais ali que ele não ia ser um cara que ia estar com ela, que ia estar na vida dela e nem na minha vida, né? Então, minha mãe precisou ficar de repouso. Desse repouso, minha mãe foi morar com a minha avó. Ficou ali um período na casa da minha avó, vivendo com ela durante o período da gestação. O meu pai, ele não ia para lá, ele não estava lá todos os dias. Ele ia simplesmente para levar a roupa dele para minha avó lavar e voltava. Eu não queria saber muito bem da como que estava a gestação, enfim, né? Minha mãe, ela foi meio que deixada ali de lado, e meu pai foi vivendo a vida dele. No meio disso tudo, eu nasci. Eu nasci e, para vocês terem ideia, o meu pai, ele simplesmente esqueceu de me buscar na maternidade, esqueceu de buscar a minha mãe ali na maternidade também. Então, minha mãe e meu pai, eles tinham um relacionamento muito disfuncional, tá? Conforme eu fui crescendo, as coisas não foram melhorando, na verdade, foram piorando, né? Então, eram brigas, eram traições, por vezes eu ficava atrás da porta ali só vendo meu pai xingando minha mãe, enforcando minha mãe. Gente, eram cenas assim muito complicadas que nenhuma criança deveria ter visto, mas eu vi. E eu não estou aqui te contando para lamentar minha vida, eu não estou aqui te contando para você ficar com dó de mim, não. Eu estou te contando para você entender que tudo tem uma razão. Que hoje a vida que você tem, o relacionamento que você tem, ele não é à toa, ele está aí por uma razão e a gente vai chegar lá e eu já vou te explicar exatamente por quê. Então, era muita discussão, era muita briga, era agressão física.
Quando meu pai chegava em casa, eu já queria ir embora. Eu falava pra minha mãe, vamos voltar pra casa da avó, porque eu tinha medo, não dele fazer alguma coisa pra mim. Porque pra mim, por incrível que pareça, ele sempre foi muito carinhoso, muito paciente, mas com a minha mãe não. Com a minha mãe ele batia, ele traía, e eu via minha mãe chorando, minha mãe sempre insegura, sempre com medo do meu pai. E falando que o homem não prestava, que tinha que tomar cuidado, que não era para confiar. Então, imagina, ali naquele período, né, de 0 até 7 anos, eu vendo, ouvindo, ali no momento que está sendo formada a personalidade de uma criança, né, no momento em que a gente está aprendendo sobre o que é o amor, sobre o que é respeito, sobre o que é ser desejada, sobre como o pai trata a mãe, sobre como a mãe trata o pai. Naquele período, eu tive uma experiência completamente negativa. Eu tive uma experiência cercada de medos, de insegurança, homem não presta, preciso estar atenta, minha mãe pode apanhar do meu pai. E aí chegou no momento que eles decidiram se divorciar. Só que assim, o divórcio não foi nada amigável, teve muito mais briga. Nesse período eu comecei a ir para a escola, era uma criança extremamente retraída, extremamente tímida, não tinha coragem nem de falar direito. E quando eu fui para a escola, as coisas pioraram. Eu fazia xixi na escola, de vergonha de ter que pedir para sair. Assim, a comunicação era uma coisa que não existia, né? Parecia que eu não desenvolvia. Eu era um eterno bebezinho ali, eu não conseguia desenvolver. E tudo isso estava ligado, gente, com o ambiente familiar que eu vivia. Estava ligado com o medo constante que eu tinha. Eu precisava estar em alerta o tempo todo, por mim e pela minha mãe. Na minha cabeça, eu precisava cuidar da minha mãe para que ela se mantesse íntegra, né? Então, eu não estava na escola pensando na escola, eu estava na escola pensando: será que minha mãe está viva? Será que meu pai vai bater nela? E isso não pode, né? Uma criança ela não tem que conviver com isso. E eu sei que boa parte das famílias, as crianças passam por esses problemas também. E aí, meu pai e minha mãe se divorciaram. O divórcio deles foram mais brigas, mais ameaças, um turbilhão de pensamentos que eu tinha, né? Poxa, eu tenho que ficar contra minha mãe, a favor do meu pai, como que vai ser isso? Eu fico do lado de quem? Gente, o filho, ele não tem que ficar do lado da mãe ou do pai, ele tem que ser livre para amar a ambos. Ele tem que ser livre para ter a própria opinião em relação a cada um ali, né? Então, querendo ou não, a minha mãe, ela tentava ao máximo não falar mal do meu pai, mas ela falava situações que aconteciam com ela e eu via situações. Então eu tinha a minha opinião ali em relação ao que eu estava vendo, né? Tem aquela frase que eu gosto de falar: penso, logo existo. E para criança isso não existe. É sinto, penso, logo existo. A criança, ela não olha e pensa, ela olha e sente. Eu posso dizer que se eu tivesse que falar o nome de um sentimento que eu tive a minha infância inteira, esse sentimento foi medo. Uma infância regada a medo. Pois bem, passaram-se ali dos meus 7 anos de divórcio até 3 anos. Um mês antes do meu aniversário de 10 anos, aconteceu uma fatalidade com meu pai. Ele foi assassinado, né? Tiraram a vida dele e foi outro choque para mim, né? Mais uma vez eu estaria longe do meu pai, mais uma vez eu não iria conseguir ficar com meu pai, porque, por mais incrível que pareça, eu gostava muito de estar com ele quando ele não estava com a minha mãe. E, f- e foi bem difícil esse período, foi bem difícil. Parece que aquela realidade não era minha. Parecia que eu estava vendo um filme. Eu vi minha mãe sofrer muito com a morte do meu pai também. E na minha cabeça, ué, mas como ela tá sofrendo, sendo que ele fez tão mal para ela? Assim, gente, de verdade, era uma bagunça interna tão grande que eu mesma não conseguia explicar em palavras ali como criança o que estava acontecendo. Mas alguns anos se passaram e eu ali já em torno das quarta, quinta série, tive uma amiga. E essa amiga me chamou para ir até a casa dela fazer um trabalho escolar. Olha que interessante. Quando chegou lá para fazer esse trabalho escolar, foi tão louco que eu consigo lembrar como se fosse hoje. Eu olhei a família dela. Era a mãe, pai, era final de semana, os irmãos, pai e a mãe sentados almoçando, a mãe fazendo comida, o pai ali brincando, conversando. Eu parei como se estivesse assistindo aquela cena e falei: Uau, é isso que eu queria.
era desse jeito que eu queria viver. É desse jeito que eu quero viver. Eu comecei a enxergar que existia um jeito certo de se viver e um jeito que era errado. Eu falei, eu quero viver desse jeito. Esse pra mim é o jeito certo de se viver. E eu fui, olhei, né, fiquei planejando como seria o meu futuro, e o que eu não queria no meu futuro era ser como a minha mãe. Eu tinha isso muito claro. Eu não quero ser como minha mãe e eu não quero ter um homem como meu pai. Pois bem, mais alguns anos se passaram, veio a adolescência, fiz 15 anos de idade e me apaixonei loucamente pelo meu primeiro namorado sério, né? Teve outros ficantezinhos ali, mas eu me apaixonei loucamente por esse meu namorado. Esse meu namorado também tinha uma família estruturada, tinha a religião, que era algo muito forte, então para mim ele tinha muito valor, né? A vida dele tinha muito mais valor que a minha. Eu encontrava ali dentro da casa dele aquilo que eu não encontrei a minha infância inteira. Então eu comecei a namorar com ele. Só que diferente do que eu imaginava, por ele ser religioso, por ele ter uma família tão estruturada, ele tinha traços muito abusivos e tóxicos comigo. Ele era agressor também, ele traía, por mais que ele estivesse na igreja. Então, eu não conseguia entender, né? Mas eu também não conseguia sair daquele relacionamento, porque ele falava uma coisa assim pra mim: quem que vai te querer? Você não tem nem pai, você não tem uma família, ninguém vai te querer. A única pessoa que vai te querer é alguém que vive como você. Eu ouvia isso da boca dele. Eu ouvi muito. E aí eu acreditava, porque eu não tinha autoestima, eu não tinha autoconfiança. Eu tinha medo, né? Muito medo de viver sozinha, muito medo de repetir padrões, apesar de estar vivendo praticamente igual a minha mãe. E durante o namoro, 15, 16, 17, 18, 19 anos, aos 18 eu noivei com ele, entre tapas e beijos, literalmente. A gente noivou e aos 19 eu me casei com ele. Nesse período eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar, já trabalhava antes, na verdade, aumentei, subi de cargo, comecei a ter contato com outras pessoas, tive ciência de mais traições, mas ainda assim não tinha força para sair daquilo, continuava ali naquele relacionamento. E aí chegou um momento que foi uma traição que eu achei que foi um pouco mais séria. Não era apenas uma traição. Eu percebi que rolava sentimento dele também. Nesse momento, eu mais incrível que pareça, eu não me senti chateada, eu me senti aliviada, porque eu falei, acho que a partir daqui eu preciso dar um jeito na minha vida. A partir de agora eu preciso mudar as coisas. Não posso mais estar aqui, não me cabe aqui mais. Eu só tenho 19, 20 anos, né? Eu casei com 19, com 20 anos ali, um ano depois. Eu pensei, eu não posso continuar aqui, não faz sentido. Eu tenho que fazer minha vida também, eu tenho que buscar o meu, eu tenho que ter aquela família que eu sempre sonhei em ter. E eu pedi o divórcio. Eu saí da casa, foi também um, um final muito conturbado, de muita falta de respeito, muito xingamento, mas que eu tinha certeza que eu não queria continuar. Isso era a única certeza que eu tinha, que ali eu não continuaria. Nesse um ano, solteira, que eu fiquei um ano solteira, foi um ano meio ano com 6 meses vazios de bebida, de saídas, de baladas, enfim, aquele período que você chega em casa e fala: quem sou eu? Que você não se reconhece mais, que você não sabe mais o que você é, quais eram seus planos, quais eram suas vontades. E de novo eu parei. De novo eu parei e falei: não é isso que eu quero, não é isso, Jéssica, não é isso, não é aquela família que você quer, um marido que te respeite, que te valorize, nesses lugares você não vai encontrar, não é isso que você quer. E aí mergulhei um pouco, foi um pouco só no autodesenvolvimento, bastante na espiritualidade, e comecei a perceber que o vazio que eu tinha não poderia ser preenchido por ninguém, só por mim e por Deus. Eu entrei muito a fundo nos meus pensamentos, assim, em Deus. E eu falei: esse vazio não é outra pessoa que vai preencher. E entrei num site de relacionamento. Nesse site de relacionamento, eu conheci o meu digníssimo marido, o Daniel, que é o que estamos hoje juntos. O Daniel era diferente de tudo que eu tinha visto, de tudo mesmo.
Tudo, tudo, tudo. Também com uma família estruturada, claro que com os defeitos, né? Claro que com várias questões ali a serem resolvidas do pai e da mãe, mas era uma família com muito amor, com muito respeito, com irmãos, sobrinhos, várias coisas, né, acontecendo positivamente. E eu falei, eu acho que aqui eu consigo me encontrar. Eu acho que esse é o cara certo. Se o cara certo existe, é ele. E ele alinhou comigo nas expectativas. Ele falou: eu não quero ficar namorando pra sempre, eu não quero ficar ficando, quero um namoro sério, eu quero casar, quero ter filhos. E aí, é isso que você quer? Você tá pra isso também? Eu falei, tô, é isso. E eu fui. Fui que fui, gente. Só que de novo, né? Peraí, só que dessa vez eu pensei assim, não, dessa vez vai ser diferente. Por quê? Porque é diferente, ele não me dá motivos, ele não é ciumento, ele não é tóxico, não é abusivo, ele não fica com papinho com outras mulheres. Não tem motivos pra eu estar aqui, pra eu sentir as mesmas coisas do passado, acabaram os meus problemas. E a gente se casou. Um ano depois a gente se casou. Nesse um ano, de namoro, eu consegui esconder muito bem as minhas inseguranças dele, muito bem. Mas, quando a gente casou e eu não trabalhava, na época eu ficava em casa, que eu tinha mudado de cidade e tal, eu eu via o dia inteiro rede social de ex-namorada. Eu procurava nas redes sociais dele mensagens, eu ficava olhando o que ele falou. Eu fiquei sabendo que ele deu um silicone para ex-namorada dele, aquilo me corroía por dentro. Eu ficava fazendo testes com ele, eu ficava pensando com que ele foi viajar, ai, se ele amou a namorada dele, por que ele nunca traiu a namorada dele? Será que ele ama ela ainda? Será que ele é melhor que eu? Passavam, assim, coisas absurdas na minha cabeça. E todos os dias que ele chegava do trabalho, eu estava lá, pronta pra brigar. Eu ficava pensando assim: o que ele tá pensando? Será que ele tá pensando na ex? Se ele olhasse alguma coisa no celular e sorrisse, será que ele pensou? Sabe? Era uma mente conturbada, atribulada. Eu não sabia, por que que aquilo estava acontecendo, sabe? Poxa, eu não era segura. Poxa, ele não me dá motivos, ele não faz nada para que esteja dessa forma. E por que que eu estou desse jeito? Então, era uma mente, de fato, muito, muito perturbada. Até que ele chegou em mim, e isso foi um baque muito grande. Ele falou assim: eu não quero mais. Se for para continuar desse jeito, eu não quero mais estar nesse relacionamento. Eu não me casei para viver o inferno. Eu não tenho coragem de entrar dentro de casa. Eu paro ali na rua e eu não tenho coragem de entrar. Eu preciso respirar, contar até 1000 para conseguir entrar, porque eu sei o campo de batalha que existe aqui dentro. Eu não quero mais. Gente, eu falei assim: eu vou perder esse homem. Eu amo ele. Ele vale a pena. A gente tem um relacionamento em potencial que tem tudo pra dar certo. Eu vou perder ele por conta desse meu ciúme, dessa insegurança sem motivos. Que é isso? Mais uma vez eu me aprofundei no autodesenvolvimento. Só que dessa vez foi diferente, gente. Dessa vez eu me aprofundei como estudiosa, né? Dessa vez eu me aprofundei para me especializar, para me tornar uma pessoa de fato que soubesse sobre a mente humana. E eu ficava encantada cada vez mais com a mente humana, cada vez mais como que tudo funcionava. Eu falei assim: chega. Para mim, chega. Eu não aguento mais viver um relacionamento com ciúme, com insegurança, com medo de ser trocada. Eu preciso mudar. Se ele vai me deixar ou não, eu não sei. Eu sei que eu preciso mudar por mim. E aí, estudo, formação, me tornei terapeuta sistêmica, me especializei em comunicação de casal, me especializei em PNL, hipnoterapia, e fui cada vez entrando cada vez mais nesses assuntos. E nisso eu comecei a me apaixonar de uma forma, eu comecei a escrever. Eu fui criando, de fato, um roteiro. Eu fui criando ali o que estava dando certo e o que estava dando errado na minha vida, sabe? Como se fosse um guia mesmo, que fosse me levar a ter aquele relacionamento que eu quero. E eu fui testando, eu fui meu primeiro teste. Depois eu fui atender mulheres. Nessas mulheres eu fui dando as mesmas aplicações da minha metodologia, do que funcionou para mim, eu fui dando para elas. Qual foi ali a chave de virada para mim? Eu percebi que tudo que eu vivi, tudo o que aconteceu comigo lá na infância não ficou na infância. Eu percebi que quando a gente nasce com o cérebro como uma folha em branco, absorvendo tudo,
situações positivas, situações negativas, acontecimentos, as palavras que te dizem: você é burra, você é inteligente, você vai conseguir, você não vai dar certo. A mãe falando: não confie em homem, homem trai mesmo, preste atenção, cuidado, não dependa de ninguém, seja forte, dê conta de tudo. Tudo isso vai criando ali, moldando quem nós vamos nos tornar. Eu entendi que a chave, o ponto de virada, não estava em eu querer mudar o Daniel para me dar mais segurança, não estava em eu querer fazer com que ele tivesse mais autoestima, mas a chave, a virada, que foi o que eu ensinei às minhas alunas e é o que eu vou te ensinar também, estava em reprogramar, colocar novas histórias dentro da cabeça, colocar novas informações, curar na raiz, lá na sua infância, aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu para mim, eu precisei curar na minha infância. E não precisa de anos de terapia para fazer isso. Precisa de metodologia e de estratégia. Precisa de um guia emocional que te ajude passo a passo para conseguir. Foi isso. Foi isso que fez a diferença na minha vida. Foi isso que fez a diferença na vida das minhas alunas também. Eu entendi que o nosso cérebro, por pior que esteja a situação agora, você consegue sim mudá-lo. E isso é uma ferramenta maravilhosa. Imagina você conseguir tirar todas as crenças que te limitam e incluir na sua mente agora crenças que vão te levar além. Crenças que vão de aumentar a sua crença de merecimento, de que você merece um relacionamento melhor, de que homem não é assim, de que não é normal ficar brigando, de que ciúme não é normal, não é sinônimo de amor. Imagina a gente conseguir na raiz entender por que que você é da forma que você é. Então, você não é a culpada. A culpa é são os fatores que aconteceram em toda a sua vida desde que você nasceu. Mas você é a única responsável para conseguir mudar isso a partir de agora. E quando a gente abre a nossa mente para entender isso, quando a gente compreende que sim, existe uma forma de mudar, gente, é aquela coisa, não dá para desver o que foi visto, não dá para desouvir o que foi ouvido, né? Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. A gente consegue mudar a nossa vida e nós somos as únicas responsáveis por isso. Então, a vida que você quer, o relacionamento que você quer, essa prisão emocional que você vive hoje, que é estar presa dentro de si mesma, dentro das suas emoções, dentro dos seus pensamentos, é possível retirá-la e você viver uma verdadeira liberdade emocional. É possível parar com as brigas por besteira, sabe? É possível tirar as inseguranças, os medos. Imagina o seguinte, imagina você vivendo a vida que você sempre quis. Para um pouco. Para um pouco, qual seria? Qual seria esse cenário? Você já parou para flertar com isso? Porque você está sempre falando que você não quer, mas você já parou para flertar com a vida que você quer? Para ver a vida que você quer? O relacionamento que você quer? Mas o que você está fazendo hoje, agora, a partir desse momento, te leva a essa vida que você quer ou não? Não te leva, né? Então, eu estou aqui. Eu, Jéssica, me comprometo com você a partir de hoje que se você parar e falar, eu não vou mais aceitar viver dessa forma, eu pego na sua mão e te dou toda a metodologia que eu apliquei em mim e apliquei nas minhas alunas. É uma metodologia para você se tornar livre emocionalmente, para que você tenha a vida que você nasceu para viver. Sabe aquele relacionamento saudável? É possível. Sabe aquele amor que te respeita, que você se sinta valorizada e amada? Também é possível. Também é possível. Mas aí você pode falar, Jéssica, mas como que pode eu viver dessa forma, sendo que eu não queria viver dessa forma, sendo que o que eu vi era exatamente o que eu não queria? Porque eu vou te contar, o nosso cérebro vicia em situações e emoções. A emoção do medo, da raiva, da mágoa. Então, mesmo que você não queira, ele vai trazer para você situações que vão te levar para viver isso, para que você tenha a mesma emoção, como que seja, como se fosse um ciclo vicioso, um vício que há dentro de você, tá? Mas, como eu te disse, se você realmente quiser mudar tudo isso, estou aqui, pronta para que você consiga passar dessa fase, né, que já está prolongada demais para viver a vida que você quer. E o que você vai conhecer agora, o que está disponível agora para você, é um guia emocional, um guia com estratégia,
com exercícios práticos, te explicando como que a mente funciona, fazendo você curar na raiz os seus problemas, né? Para que haja uma liberdade emocional verdadeira, para que você possa ter um relacionamento livre de ciúme, de insegurança e de medo. E eu criei essa metodologia para te ajudar nessa jornada. A metodologia ela foi pensada, estruturada e criada para que você consiga ver resultados em 4 fases. Nessas 4 fases que você terá acesso, você vai conseguir, em cada esfera ali da sua vida, entender, e perceber as mudanças, não só em você, mas no seu relacionamento também. Então, para você entender um pouco mais, vou te contar, te dar um gostinho do que seria a primeira fase, né? O primeiro módulo. O primeiro módulo é o despertar da leoa. Esse módulo ele vai te convidar a mergulhar de forma mais introspectiva para descobrir a raiz do seu problema. Então, a gente vai mergulhar nas questões da infância, a cura da criança interior, no que o pai e a mãe fez, perdão ao pai e à mãe, aceitar ali o que eles entregaram para que você tenha uma vida próspera. Depois a gente vai para o segundo módulo, que é construindo amor e autoestima. Aqui, depois do despertar da leoa, que você vai acordar para a vida, né? Que a consciência leva à cura, você vai aprender sobre a sua força interior. E como sustentar uma base sólida e firme de autoestima, de amor próprio, de autoconfiança, de autorresponsabilidade, adotando hábitos e cuidados que vão fortalecer e que vão te ajudar a manter aquilo que você está aprendendo. Depois a gente vai para o relacionamento de alto valor, que é exatamente o que você está querendo. Só que eu não posso colocar relacionamento logo de primeira, no primeiro módulo, se você primeiro não se conheceu. Conhece-te a ti mesmo primeiro, depois a gente fala sobre o outro. No relacionamento de alto valor, você vai aprender a construir um relacionamento de conexão madura, de amor de verdade, sabe? A gente vai falar sobre energias masculinas e femininas, como se comunicar, como ser magnética com seu parceiro, como falar sem cobrar, como ser mais atendida. A gente vai falar sobre a conexão emocional que você precisa ter com seu parceiro de verdade, né? Vai deixar o ciúme de lado, a insegurança de lado, você vai ter de fato um relacionamento que é de alto valor. E por último, o quarto módulo é o refinamento. A gente vai passar ali, vai fazer uma pincelada em tudo que foi falado e vai falar sobre o seu aspecto físico, exterior, porque o nosso interior reflete no nosso exterior. Então, o que você é agora aí do lado de fora é um reflexo do que você é aí do lado de dentro. Então, a gente precisa deixar essas duas coisas alinhadas, interno e externo. Então, aqui no refinamento, a gente vai criar, eu criei protocolos que vai trazer para você aspectos de aulas, de mentorias, criei protocolos que vão te ajudar a melhorar nesse aspecto físico a ser uma pessoa mais elegante, mais educada, que o seu parceiro olhe e te elogie também, porque a beleza importa, tá? Então, só para você entender aqui, tudo isso está dentro do meu método, tudo isso está aí dentro da nova jornada. E a nova jornada é de fato, sim, uma nova jornada, uma nova vida, a vida que você nasceu para viver, ok? Aí, depois que você entrar, estiver lá dentro, você vai perceber que a vida inteira você fez errado e que sim, que existe o jeito certo. A vida inteira você achou que ciúme era normal, mas não é. A vida inteira você achou que brigas era normal o tempo todo, mas não é. A vida inteira você achou que se comparar com outras mulheres era normal, mas não é. A vida inteira você achou que falta de respeito, falta de comunicação, ficar sem falar com o parceiro era normal, mas não é. Existe sim um jeito certo e um jeito errado. As pessoas estão relativizando as coisas, mas isso não tem como relativizar. Existe o jeito certo de se relacionar e o jeito errado de se relacionar. E a maior parte das pessoas, inclusive eu, aprendi a me relacionar do jeito errado. E a partir de agora, isso não fará mais parte da sua vida. Você vai se relacionar do jeito certo. Ok? Combinado? Então, se você está pronta para viver tudo isso, se você está pronta para ter a vida que você merece, para viver
aquele relacionamento leve em que você se sinta verdadeiramente amada, respeitada e valorizada pelo seu parceiro, eu te espero aqui do lado de cá. Eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão da sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. E tem uma frase aqui para finalizar que eu gosto muito, que é: decisões mudam destino. Qual é o destino que você está indo? Você está caminhando para qual destino? Através das decisões que você está tomando. Pense nisso, a vida é sua, você é a única responsável por ela. Espero te ver do lado de cá, onde tudo é mais leve, onde as mulheres são verdadeiramente amadas, respeitadas e valorizadas pelos seus parceiros, sem ciúme e sem insegurança. Até mais!